meu Deus. Vamos lá. Vai. Lesão por pressão. Não lembro. Não lembro se era o vermelhidão, não lembro direito. Vamos lá, deixa eu só fazer uma introdução aqui, só porque eu iniciei a gravação agora, mas vai dar certo. Hoje a gente está falando sobre uma revisão, né, do módulo de noções de enfermagem. E agora a gente vai falar sobre lesão por pressão. E aí eu quero saber de vocês qual é o primeiro estágio. Jéssica já falou alguma coisa. O que é que apresenta na pele uma lesão de estágio 1? Se o vermelho. Então, aquela secreção daquele líquido, né? Vermelhidão. A secreção daquele líquido, né? Assim, não apresenta ainda secreção. O vermelhidão, né? Que fica. Isso. Como é que. Vou dar uma dica para vocês. Lia, quando a gente cruza as pernas, certo? Nós, mulheres que temos a mania de cruzar as pernas, que a gente passa um tempo e que tira a perna, fica vermelho no local, não fica? E esse vermelhidão, daqui a pouco, ele passa. Porém, uma pessoa que está numa lesão de estágio 1 não vai passar esse vermelhidão, certo? Ou seja, a circulação ali não está sendo efetiva, porque eu estou pressionando os vasos sanguíneos, eu estou pressionando os capilares, que são aqueles vasos bem fininhos. Então, ele não vai irrigar aquele tecido. Se eu não irrigo o tecido, ele vai ficar vermelho. Ele fica quente, certo? O local fica quente. A pessoa que tem a pele negra vai ficar mais endurecido e mais escuro, tá? Geralmente não fica vermelho, fica escuro, certo? Então, qual é a camada da pele que vai estar sendo atingida? Epiderme? Epiderme, muito bem, tá certo? E a lesão de estágio 2? Vamos ver aqui a imagem, o estágio 2, tá vendo? E aí, como ela é caracterizada? Quem lembra? Atinge que camada da pele? Da derme. Epiderme e derme, né? Derme. Isso, atinge as duas camadas da pele, a primeira e a segunda. Já vai ter uma lesão maior, né? Como a gente já está dizendo que atingiu a segunda camada, já tem uma pequena profundidade. E aí a gente vai ter já uma que a gente chama de cratera rasa. Pode ser caracterizado também por bolha, né? E quando se tem bolha, a gente já sabe que, querendo ou não, atinge uma camada mais abaixo, que é a derme, certo? E aí a gente vem para a terceira camada da pele. Se a gente não está cuidando dessa lesão, ela está evoluindo para ruim, né? E aí, terceira camada da pele, como é que se chama? Tecido subcutâneo. Tecido subcutâneo, muito bem. E aí já vai ser uma cratera mais profunda, certo? E que pode chegar até o músculo. Ela pode chegar até um músculo, tá certo? Mas não vai se aprofundar mais. A terceira camada, a lesão de estágio 3, ela não vai se aprofundar tanto como a de estágio 4. A de estágio 4, ela atinge a musculatura, a fáscia muscular, podendo chegar até os ossos, tá certo? Então, a gente deu uma pincelada aí nos estágios de lesão, certo? E aí, quais são alguns cuidados que vocês precisam ter em relação a essas lesões? Inspecione a pele pelo menos uma vez diariamente e documente as observações. Gente, isso é extremamente importante, documentar. Por quê? Porque eu vou conseguir ter um acompanhamento dessa lesão. Se ela está evoluindo, né? Evoluindo no sentido ruim, ou se ela está tendo uma melhora significativa. Então, eu preciso estar acompanhando, tá certo? Lia, falou alguma coisa, Lia?
Tô concordando. Certo. E aí, individualize a frequência do banho. Use um agente de limpeza suave, que a gente já falou. O melhor agente de limpeza é aquele sabonete líquido glicerinado, tá? O granado, por exemplo, é um exemplo desse tipo de produto. Evitar água quente, gente, porque a pele de muitos idosos ou de acamados são muito sensíveis. E aí qualquer coisa lesiona, abre, lacera, tá? Não usar esponja, tá certo? Porque às vezes a esponja é muito áspera para o tipo de pele. Muitas vezes a gente vai pegar no idoso, só o fato de pegar já lacera a pele, já lesiona. Usar hidratantes para pele seca. Minimize os fatores ambientais que causam o ressecamento da pele, como o ar frio e de baixa umidade. Gente, o ar-condicionado, ele, querendo ou não, baixa a umidade, deixa o ambiente seco. Vocês já prestaram atenção que nossa retina fica seca, nossos lábios, as mãos. Então, se utilizar muito ar-condicionado, não é muito interessante para essa pessoa que está lá acamada o tempo todo. A pele dela vai ficar mais ressecada. Então, eu preciso estar com cuidado excessivo em relação à hidratação da pele. Eu aconselho até vocês colocarem umas gotinhas de óleo Dessane, que é aquele óleo de girassol no hidratante. Porque dá uma ajudada aí a hidratar. O óleo Dessane é muito bom, gente. Muito bom. Eu sei que ele é carinho, mas a gente pode pingar umas gotinhas na hora, misturar com o hidratante na hora que for passar. E sempre ter o cuidado de passar o hidratante, gente, com luvas. A gente tem essa mania de não utilizar os equipamentos, né, de proteção. Às vezes a pele do idoso ou da criança ou do adolescente ou do adulto tem herpes, certo? Porque ele já está muito fragilizado. E quando a imunidade cai, gente, aparece herpes, viu? Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não estar se contaminando. Use um posicionamento apropriado, técnicas corretas de movimentação e transferência de forma a minimizar a lesão da pele devido à fricção e força de cisalhamento. O que é isso? Gente, quando a gente for para a parte prática, eu vou ensinar vocês a mudar o paciente de decúbito, mudar de lado, sem que vocês utilizem a pele do paciente. Tá pegando na pele? A gente pode utilizar um lençol. Porque quando a gente utiliza o lençol, a gente evita de estar pressionando a pele do paciente. E quando a gente pressiona, a gente pode causar um cisalhamento, ou seja, é como se fosse lacerar a pele, tá certo? Ou até mesmo quando a gente pressiona, a gente causa uma falta de circulação ali, tá certo? E aí, se uma pessoa já tá com a pele fragilizada, pode lesionar, pode abrir, tá certo? Use coberturas protetoras, tipos de curativo transparente para reduzir a lesão e infecção. A gente vai ver já na parte de curativos que tem uns curativos que eles são protetores. Eles têm a ação de proteger a pele, tá certo? Um hidrocoloide da vida. Ele é uma placa que a gente coloca no local que já tá vermelhinho, vamos supor, já está no estágio 1, para evitar que aquela lesão ela abra, para que ela chegue a um estágio 2. Então, aquela placa protetora, ela vai, além de proteger, ela vai hidratar o local, fornecendo à pele o que ela precisa, para não piorar a situação, tá certo? Então, voltando. Institua um programa para manter ou melhorar o estado de atividade e mobilidade. Lembrar das dicas, gente. Onde tem ossos, a gente colocar travesseiros, colocar rolinhos, tá, de lençol, ou colocar, a gente pode encher um pouco a luva, uma luva de procedimento e colocar no calcanhar, dá um conforto incrível. Por quê? O fato do osso não estar pressionando a pele no colchão faz com que evite uma lesão. Tá certo? Então, é bom onde tem proeminência óssea, onde tem osso deitado, por exemplo, quando a gente fica deitado. Não tem as partes que tem osso no nosso corpo,
Se a gente passar muito tempo naquela posição onde tem osso, vai estar pressionando a pele e vai evitar com que chegue sangue no local. E aí, se não tem sangue, vai necrosar, vai perder a função, tá certo? Então, a gente precisa ter esse cuidado de mudar de decúbito de 2 em 2 horas e colocar algumas proteções. E aí, a gente entra na finalidade dos curativos, né? Por que a gente precisa fazer um curativo? Prevenir e tratar a infecção das lesões contaminadas, né? Às vezes a gente tem uma lesão que está contaminada, a gente precisa tratar ela. E muitas vezes a gente evita, daquela contaminação ir para outro local, tá certo? Promover a cicatrização. Gente, um simples band-aid. Se a gente pegar o band-aid tem uma almofadinha, não tem no meio? Como se fosse Aquilo ali, gente, ele é cicatrizante. Ele é, querendo ou não, um medicamento, tá certo? Então, o band-aid, ele também é um curativo. Ele também ajuda, tá? Remover exudato, eu não sei. Vixe, Maria, só um minuto. Eu não sei se vocês lembram, mas exudato é secreção. Não necessariamente uma secreção purulenta, de pus, mas pode ser aquela secreção aquosa. Não tem ferida que fica saindo água, um líquido, que não é pus. Então, a gente precisa, gente, absorver esse líquido. A gente não pode deixar essa ferida com um líquido o tempo todo. A gente precisa absorver. E existem curativos específicos para fazer essa absorção, tá certo? Promover hemostasia, estancar o sangramento, tá? De uma ferida. Quando a gente fala hemostasia, é isso, é estancar o sangramento. O hemo vem de sangue, tasia é como se fosse estancar mesmo. Proteger o leito da ferida. Quando a gente fala em leito da ferida, é o local da ferida mesmo. Toda vida que vocês ouvirem falar esse termo, leito da ferida é dentro da ferida. Então, eu preciso proteger, né? Fechar com curativo, muitas vezes, dependendo da ferida, para evitar que aquela ferida seja contaminada, tá? Aliviar a dor, querendo ou não. Quem nunca fez assim, ó, pro filho de vocês, ou um sobrinho, enfim, que caiu, ficou machucado e ele, peraí que eu vou buscar um band-aid mágico que vai curar, vai passar a dor. Ou seja, o fato de você dizer que vai colocar um curativo dá um conforto na pessoa, já querendo ou não, meio que alivia a dor. E em alguns curativos específicos, a gente tem medicamento que faz com que amenize a dor realmente, tá? Manter medicamentos no local e manter um ambiente umedecido. Vou abrir um parêntese aí, vou até olhar para vocês. Quando a gente fala em ferida sempre tem que estar úmida. A gente tem que deixar a ferida úmida, colocar soro fisiológico, certo? Dependendo da ferida, a gente pode colocar óleo de sangue. Cuidado, se não for uma ferida ainda, que a pele estiver íntegra, sem nenhuma ferida, não é para deixar a pele úmida. Por exemplo, tomou banho, não se enxugou direito e se deita. Vai abrir uma ferida, porque você não fez a higienização adequada de enxugar, certo? Mas abriu ferida, a ferida sempre tem que estar úmida. Eu sempre tenho que lavar a ferida com soro para hidratar. A pele precisa de hidratação, senão ela não cicatriza. Então, quando eu digo deixar úmida a ferida, é isso, tá certo? Hidratar a ferida. Ela precisa de água, ela precisa de líquido para poder cicatrizar. Mas se a pele estiver íntegra, sem nenhuma lesão, não é para deixar úmida. A gente hidrata, mas não deixa com água para ficar, senão a gente fica podre mesmo, né? Se a gente deixar uma parte do corpo sem enxugar e deitar, fica com mau cheiro, inclusive, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Vamos agora, gente, curativos e lesões por pressão. Deu para dar uma revisada? Vocês conseguiram acompanhar direitinho? Deu para dar uma relembrada do conteúdo?
Certo. Agora a gente vai entrar na parte de ostomias. Quem lembra o que é ostomia, gente? E aí? Ostomia. Calínio. Traqueostomia, né? Mas o que é um estoma? O que é uma ostomia? É uma abertura que a gente vai fazer em determinado local para externar, é para comunicar o órgão que é dentro do organismo com a parte de fora do corpo. Lembra que eu falei de colostomia, que a gente vai pegar a alça intestinal e vai colocar para fora, vai externar, para aquela pessoa defecar naquela bolsinha. Tá certo? Professora, voltar. Ostomia é a abertura em determinado local para fazer a comunicação do órgão que é interno com o externo. Certo. Certo? Ó, tem aqui, construir um novo trajeto para a saída de fezes ou de urina, ou também pode ser para a entrada de alimentos e medicamentos, tá certo? Ostomizados são pacientes que necessitam utilizar um dispositivo, geralmente uma bolsa, na qual são recolhidos os conteúdos a serem eliminados através do estômago. Lembra da abertura ou orifício que é feito na parede abdominal? Então, gente, eu vou construir um novo trajeto daquele órgão. Aquele órgão que tinha um trajeto internamente no organismo, agora ele vai ser externado, ele vai colocar para fora por algum motivo. E quais são os Priscila. Oi, meu amor. Diga aí. Eu não entendi direito o porquê que isso acontece. Tá. No colo. Certo. Vamos lá. Vou dar um exemplo que eu dei até na aula. Inclusive, lembra de Bolsonaro? Que levou a facada? Ele não teve... Sim, lembro. Ele não teve o intestino grosso perfurado. Teve o intestino grosso perfurado. Ou seja... extravasou fezes para toda a cavidade abdominal. E aí é muito grave, porque ele vai infeccionar todos os órgãos vitais. E aí eu não preciso fazer um reparo desse local, eu não preciso suturar para poder reparar. E aí, enquanto eu estou fazendo isso, eu preciso mudar o trajeto dessas fezes. Não é verdade? E aí, como é que eu mudo o trajeto dessas fezes? Externando o cólon, né, que é o intestino grosso, para fora do organismo, para ele defecar nessa bolsinha. Ah, Priscila, mas vamos dar outra situação? Vamos. Pessoas que têm câncer de reto. A pessoa que tirou o reto, que precisou retirar o reto, como é que ela defeca? Não tem como, né? Ela não tem como passar as fezes lá pelo reto, porque não foi tirado. Então, eu preciso pegar a alça intestinal, o cólon, né, que é o intestino grosso, e externar, colocar para fora, para que não chegue lá no local que seria o reto. Eu estou desviando o caminho das fezes desse paciente, por um motivo justo, porque ele não tem mais o reto. Tá certo? Tem criança, gente, que nasce com obstrução. Uma obstrução no intestino grosso. E aí eu tenho que fazer esse orifício. Eu preciso abrir e fazer com que ela defeque, senão ela vai ficar entupida, né? Cheia de fezes, porque ela tá com o canal obstruído. Tá certo? Conseguiu entender, Jéssica, isso direitinho? Tá certo. E as outras meninas? Pronto. Entendi. Agora, a gente vai para a parte de sondas. Sim, só para recapitular. Então, a gente tem ostomias de quê? De funções diferentes, né? Para eliminação de fezes, eliminação de urina, mas também pode ser de nutrição. Vamos supor... Aquele da traqueia, que fala da traqueia. Pronto, né? Também da traqueia é para promover uma melhor ventilação para o paciente, certo? E para fazer a aspiração. Eu estou abrindo a passagem da traqueia para poder ventilar o paciente, colocar um ventilador mecânico, porque ela não está conseguindo respirar sozinha. Então, eu estou enchendo lá a traqueia dela de oxigênio, porque ela necessita, ela não está conseguindo respirar direito. Então, é como se fosse assim, eu estou abrindo um caminho
um novo caminho para a respiração, tá? E aí a gente tem que lembrar de fazer sempre a aspiração. Lembra que eu falei que a aspiração, eu vou fazer isso na prática com vocês. Porque senão o paciente pode ficar secretivo, cheio de secreção e morrer asfixiado, tá? A questão da alimentação, a sonda que é colocada, o orifício que é aberto, porque tem a sonda nasogástrica que passa o alimento, mas não é essa que eu tô falando. Eu tô falando da gastrostomia, que faz um orifício lá no abdômen e o alimento é colocado diretamente lá. Priscila, por que eu não coloquei uma sonda no lugar de uma gastrostomia? Porque geralmente essas pessoas que fazem o uso de gastrostomia são pessoas que não podem passar o alimento pelo esôfago. Teve um câncer de esôfago, teve algum problema no caminho que ela não pode passar o alimento. E aí eu preciso abrir lá já diretamente no intestino delgado, né? A gente precisa já abrir e alimentar direto lá, tá certo? Para que ele não percorra outro caminho, tá? Entender essa questão da gastrostomia, eu vou alimentar o paciente já diretamente no órgão, diretamente no intestino delgado, tá? Sonda. Quem lembra quais são os tipos de sonda? De alívio e... acho que prolongada, né? Demora. Mas De alívio demora. a gente pode dizer prolongado também, de uso prolongado, mas ela utilizamos mais o termo de demora, tá? A sonda de alívio é uma sonda de Nelaton, é um material Nelaton, que é bem fininha, gente, muito fininha mesmo. E a gente só vai introduzir a sonda para que elimine a urina do paciente e a gente imediatamente retira. Não vai ser uma sonda que vai ficar no paciente. A sonda que fica no paciente a gente chama de sonda de demora, que é essa sonda aqui, ó, que a gente introduz e essa sonda vai chegar lá na bexiga, tá certo? Para poder eliminar a urina que está retida na bexiga. Gente, esse balonete, ele é cheio com ABD, com água bidestilada. É uma água bem pura, bem esterilizada que a gente utiliza no hospital, que vem dentro de uma ampolazinha. A gente coloca uns 10 ml aqui dentro. Para quê? Para que essa sonda não saia. Se ela ficasse sequinha, sem esse balonete, ela ia sair com muita facilidade. E aí vem umas dicas que vocês não vão passar sonda, porque isso é uma atividade única e exclusiva do enfermeiro. Mas vocês vão manusear essa sonda. Vocês estão vendo onde é que está fixada a sonda? Na perna, abaixo. Nunca eu posso colocar acima. E eu vejo muitos pacientes carregando essa bolsinha no cós da bermuda. E não pode, gente, porque a urina vai voltar. Se a gente levanta a bolsa, a urina volta. Então, tenha muito cuidado quando vocês forem dar banho ou manusear o paciente. Não levante a bolsinha, porque senão a urina vai voltar e vai infeccionar tudo. E aí esse paciente vai ter uma infecção urinária. Porque a urina, ela é residual, ela já tem bactéria, ela já tem resíduos. E se você botar de volta, ela vai infeccionar, tá certo? Então, sempre ter o cuidado de deixar essa sonda abaixo da pelve, tá? Da parte pélvica, sempre abaixo, nunca acima. Não esqueçam disso, isso é um cuidado. Sempre que vocês forem eliminar essa urina que está armazenada aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa urina que tiver armazenada aqui, vocês que vão eliminar. O que é que vocês precisam observar? Anotar a cor da urina, a quantidade da urina, quantos ml urinou e a hora. Sempre que for eliminar, ter esse cuidado com a anotação. Gente, pesquisem o significado da cor da urina e guardem. Existe na internet o significado da cor da urina. Aí vai ter uma tabela.
Guarde, imprima isso e guarde para vocês. Porque cada cor, por exemplo, tem urina que sai verde, tem urina que sai vermelha, urina azul, urina laranja escuro, urina amarelo claro, caramelo, enfim. E cada uma dessas tem uma indicação específica. E aí vocês já têm noção do que pode estar ocorrendo com o paciente de vocês, certo? Até vocês comunicarem o médico. Olha, eu percebi que hoje, quando eu fui coletar a urina dele, que estava armazenada na bolsa, ele urinou só 100 ml e a urina estava da cor de Coca-Cola. Olha aí, né? Já tem uma informação que eu bem precisa e eu coletei às 9 horas da manhã. Às 10 Priscila, horas... Oi. Isso serve até para sonda de alívio também? Serve a sonda de alívio porque vocês precisam observar. Mas geralmente o profissional que vai passar a sonda, ele já vai ver, entendeu? Que é o enfermeiro. Ele passa a sonda e imediatamente é eliminada a urina e ele retira, entendeu? Então, assim, o profissional de saúde, o enfermeiro, ele tem condições de visualizar já de imediato. A sonda de demora não, que vocês vão para casa com o paciente e vocês que vão ter esse manuseio, muitas vezes, o cuidador, tá certo? Outra coisa que eu vou dizer na prática para vocês, a sonda, ela tem um caninho que liga ao que está introduzido no pênis, vamos supor. Esse caninho tem um clampzinho, é como se fosse um clipe. Para você eliminar essa urina que tá aqui, ó, para você eliminar essa urina do saquinho, você tem que clampear primeiro o que tá aqui. Ó, clampear aqui, certo? Porque senão quando eu abrir aqui para esvaziar, não pode acontecer dele estar urinando na hora. E aí vai escorrer e você não vai ter como mensurar. Então, sempre antes de eliminar a urina, você tem que clampear, tá? O que tá lá no caninho. Eu vou mostrar isso na prática para vocês, que eu tenho a sonda em sala de aula. Terminou de eliminar a urina, abre o clamp, pelo amor de Deus. Isso é um erro muito comum. Vocês imaginem aí ficar com esse clamp fechado. Ele vai ficar com bexigoma, ele vai ficar com a bexiga muito grande, causar uma infecção, muita dor. E ficar aquela urina toda retida dentro do paciente. Olha que problema. E eu já vi, viu, familiares esquecerem de abrir. E a pessoa ficar lá sofrendo, chorando com dor, quando vai ver o abdômen todo distendido, cheio de urina dentro. Em tempo de explodir de urina. Pois é, então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, tá certo? Quais são as finalidades da sonda? Facilitar a eliminação de urina, né? Facilitar a avaliação da quantidade de urina também, que vocês têm como mensurar, né? Saber quanto é que ele fez, de quantos ml, qual a coloração, tá? Tem como saber bem direitinho de quanto e quanto tempo ele tá urinando. Fornecer uma via de irrigação para a bexiga. Às vezes, gente, aquele paciente precisa de medicação na bexiga, tá? Por ele ter alguma doença na bexiga. E aí é através da sonda que a gente faz a medicação. Tá certo? Vamos lá, promover a drenagem de paciente com incontinência urinária. Pessoas que têm incontinência urinária acabam também utilizando a sonda para facilitar. Esvaziar a bexiga para procedimentos cirúrgicos. E controlar o sangramento, tá certo? Tem como eu controlar o sangramento também. Por quê? Tenho como saber quanto é que ele tá eliminando de urina e sangue, não tem? Olha, a urina dele tá vindo 500 ml de tal em tal hora e com muito sangue, tá? Então, tem como eu mensurar isso aí também. Gente, fiz um apanhado dos assuntos mais importantes, que eu acho que é a lesão por pressão, curativo, ostomia, sonda. Eu acho que são os assuntos assim que geralmente ficam mais dúvidas. E que é importante a gente reforçar. Claro que quando a gente voltar ao normal, eu vou reforçar mais ainda na prática. Quando a gente tem a prática, tudo vai esclarecer, né? E aí eu vou fazer umas perguntas a vocês, só para ver se vocês conseguiram fixar. Abram os microfones para a gente interagir. E que vai ser a orientação da atividade de vocês.
Eu pergunto quais são os estágios das lesões e que camadas elas atingem. Tipo assim, vocês vão dizer o estágio da lesão e qual é a camada que ela atinge. Vamos lá. A primeira lesão, a derme, né? Não. Primeira, estágio 1. Sim, estágio 1. Função. É Epiderme. epiderme. Estágio 2. Derme. 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 Estágio Derme e 3. epiderme. Subcutâneo. Tecido Tecido subcutâneo. subcutâneo. Atingir, Estágio podendo 4. atingir até o osso. Os Podendo músculos chegar, podem podendo chegar atingir até os o osso. ossos. Muito bem, meninas. Quais são as finalidades de um curativo? Para que serve o curativo? Diga aí pelo menos 3 funções do curativo. Para deixar o local mais umedecido, né? Certo? Protegido. Lia falou alguma coisa. Para deixar protegido. Foi a mesma coisa que Protegido, falou, Jéssica. proteger. Kaline, lembra de alguma? Facilitar a cicatrização, né, professora? Facilitar a cicatrização. Muito bem. Certo? Remover exudato. Lembra que eu disse quando a ferida é muito secretiva, absorver o exudato. Promover hemostasia, que é promover o estancamento do sangue. Tá? Então, temos muitas funções. Quais são os tipos de ostomia que estudamos e suas funções? Diga aí. Qual os tipos de ostomia? Função. Colostomia, né? Ela serve para quê? Para eliminar, Alguma coisa no colo. para eliminar as fezes, gente. Eliminação. Eliminar fezes. Certo? Gastrostomia serve para quê? Alimentar o Para paciente ingerir diretamente no órgão. Alimentar o paciente, ou seja, nutrição. Traqueostomia. Ventilação, né? Exatamente. A ventilação. Então, falamos 3 funções, ó. Ventilação, promover a ventilação e fazer aspiração, que é a traqueostomia. Gastrostomia, nutrição. Colostomia, eliminação. Eliminação. Pronto. Quais são os tipos de sonda? Sonda de alívio e de demora. Exatamente. Sonda de alívio e sonda de demora. A de alívio vai ser só para um alívio imediato da urina. E a de demora ele vai usar por tempo prolongado. Tá certo? Próximo. Ô, Priscila, só uma curiosidade. Quando não precisar mais usar sonda, como é que vai fazer para esvaziar o balão? Retira. Lá tem uma partezinha da sonda que você coloca a seringa e puxa a água que você armazenou lá dentro. Aí ele seca, o balão seca. Aí você vai e tira a sonda. Não pode puxar a sonda com o balão cheio, tá certo? Senão rasga tudo por dentro. Tá certo? Então, mas já teve paciente, viu, que arrancou? Imagina aí. Tem de tudo. Meu Deus. Pois é. Próximo módulo, gente. Vocês vão ter a mudança de módulo, né? E vão para desenvolvimento pessoal. Lembra que ficou pendente esse módulo? E aí vocês vão ter esse conteúdo, tá? Com o Márcio, professor Márcio. Tá certo? E aí, seja luz na vida das pessoas. Deixa eu perguntar. Oi, alguém falou. Tem a ostomia, né? Que a gente detecta o tipo de função que cada uma tem que ter. Sim. E tem a sonda. Certo. A sonda de alívio demora. Isso. Ela é só para eliminar a urina ou tem também aquela que é de fezes? Não, é só para eliminar a urina, tá? A sonda vesical é para urina. Agora, se for uma sonda nasogástrica, é para alimentação. Passa no nariz e vai até o estômago. Tá certo?
Então, sonda Certo. nasogástrica, que a gente não falou, que é da boca. Vai para o nariz, da boca que eu digo é nariz até o estômago. E a sonda vesical, quando vocês ouvirem falar em sonda vesical ou cateterismo vesical, é a sonda de alívio e a sonda de demora. Tá certo? Que é para eliminação Certo. de urina. Mais alguma dúvida? Certo. Meninas. Então, Vejam agora aí. só. Só, né? Ou precisa, no caso, só a sonda de demora que pode ser colocada também medicamento ou a de alívio também? A de alívio não, né? Não, a de alívio não. A de alívio é só para eliminação imediata, tá? Vamos supor Sim, que você vai tá, fazer entendi. um procedimento cirúrgico agora e tá com a bexiga cheia na hora que foi fazer o procedimento cirúrgico. Aí eles passam uma sonda de alívio para eliminar a urina, certo? E pronto. Tira e despreza. É só mesmo para esvaziar a bexiga. Ou vamos supor que você fez um procedimento cirúrgico e está no pós-operatório. E esse pós-operatório você não pode se levantar para ir fazer xixi no banheiro. E aí vem a enfermeira e diz que você tem que fazer o xixi naquelas aparadeirazinhas. E você não consegue de jeito nenhum. Psicológico mesmo. Ai, não consigo. E sua bexiga ficando cheia. E aí vem a médica e diz, olha, Jéssica, se você não fizer xixi, a gente vai ter que passar uma sonda para retirar, esvaziar a urina. Faça o xixi, tente se concentrar, entendeu? E aí, se você não conseguir de jeito nenhum, ela vai lá passar a sonda de alívio para esvaziar a bexiga, para você não ter um problema, né? Porque você não pode ficar com a bexiga cheia um bom tempo. Isso vai lhe trazer um prejuízo. Então, é mais ou menos isso. É para uma situação específica, que a gente passa a sonda e pronto. E elimina, esvazia e não precisa passar de novo, entendeu? Geralmente não repete. Porque se for para ficar usando direto, aí a gente bota a sonda de demora. Combinado? Meninas, tenham um ótimo final de semana. Apesar da pouca participação, mas vocês valem pela turma toda, que pelo menos vocês interagem, participam, se comunicam comigo, né? Muito obrigado pelo comprometimento de vocês. Fico triste com o restante da turma não ter participado, porque estão perdendo, querendo ou não. Estão deixando de ganhar um conhecimento. E aí eu queria contar com a ajuda de vocês, para vocês incentivarem os colegas de vocês, que muitas vezes estão lá desmotivados, e aí dessa ajuda, me dê essa força. Compartilhe aí o que vocês acharam da aula ao vivo, para que eles sintam como foi a experiência, tá certo? Conto com a ajuda de vocês. Um ótimo final de semana e uma ótima semana. E muito obrigada por vocês compartilharem desse carinho enorme comigo. Foi um prazer dar aula para vocês durante esse tempo todo que a gente conviveu, entre idas e vindas. E aí, assim, é uma turma que eu tenho um carinho muito especial, vocês sabem disso. Muitos me procuram no privado e eu tento manter esse laço, porque a gente se apega, querendo ou não. Vocês têm um significado na minha vida, assim como eu acho que eu devo ter plantado uma sementinha no coração de vocês de alguma forma, né? E muito obrigada por esse cuidado comigo, por esse carinho. Eu tô me despedindo porque a gente não vai ter um contato agora, imediato. Porém, quando voltar tudo, a gente vai poder matar saudades e rever esses conteúdos de forma prática, tá certo? Então, muito obrigada e até o próximo encontro. Que seja abraçadas, que a gente possa matar essa saudade, tá certo? Um beijo no coração de cada uma de vocês, tá? Beijinho, tchau, meninas. Tchau, professora. Obrigada por tudo. De nada, meu amor. Tchau. Tchau.